Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente poder falar do Clube de Regatas Vasco da Gama, oferecimento aí dos nossos dois patrocinadores, a melhor cerveja do Brasil, a Brahma Puro Malte. E é o seguinte, e vamos falar aqui também do outro amigo, outro patrocinador, o Bet365, a maior casa de aposta do mundo, com as melhores odds aí do mercado esportivo. Deem uma conferida lá. Bem, meus amigos, hoje mais um dia de treinamento no Vasco da Gama. O técnico Zé Ricardo dá ênfase aí à parte física, técnica, tática. O Vasco que fez de tudo hoje para levar esse jogo lá para o Maracanã e não conseguiu. A gente vai falar muito aqui também sobre a situação aí envolvendo saída de jogadores. Vamos dar uma atualizada na situação de inscrições de atletas aí, em que pé que está. E vamos falar muito aí sobre a situação de reforços no Vasco da Gama. Algumas negociações foram retomadas aí. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Bem, meus amigos, hoje o Vasco tentou de todas as formas levar essa partida contra o Vila Nova, partida de sexta-feira, para o Maracanã. O objetivo era colocar 70 mil vascaínos no Maracanã com ingressos populares. No entanto, mais uma vez, a CBF e a Rede Globo de televisão vetou e sacaneou o Vasco da Gama. Deixem aí nos comentários aí, vocês preferem que a estreia seja em São Januário ou no Maracanã? Bem, meus amigos, Zé Ricardo hoje treinou aí em período integral a equipe do Vasco da Gama, tentando aí apagar aquela impressão ruim do último treino do final de semana, onde a gente sofreu para vencer o Olaria. E é o seguinte, o Zé Ricardo ele continua cometendo os mesmos erros. O Riquelme continua aí treinando como reserva, assim como o Yuri Lara e o Juninho também. Então, Zé Ricardo, reveja isso. Time do Vasco da Gama hoje, novamente, Thiago Rodrigues, Everton, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, Zé Gabriel, Luiz Henrique, Nenê, Peck, Figueiredo e Raniel. E hoje o destaque do Vasco da Gama foi a entrevista aí do Zé Gabriel, o Zé Gabriel que ganhou a condição de titular, tá aí com moral com o técnico Zé Ricardo, e ele falou sobre o Palácios, né? Ele falou, né, que fez a cabeça do Palácios aí para vir jogar no Vasco da Gama. O Zé Gabriel, que foi colega dele lá no Internacional. Hoje, o Vanderlei se desligou do Vasco da Gama. Um goleiro que veio do Santos Futebol Clube, um goleiro que chegou sob grande expectativa aqui no Rio de Janeiro para assumir o gol do Vasco da Gama, que teve altos e baixos, né? Teve atuações aí até boas, como foi aquela decisão da Taça Rio contra o Botafogo, que ele pegou 3 pênaltis, mas deu muito mole aí na Série B e perdeu a sua condição de titular. Então, sorte aí ao Vanderlei, que deixa o Vasco para ir para o Operário, e o Vasco hoje está muito bem servido de goleiro, que é o Thiago Rodrigues, né? Deixa aí nos comentários. Thiago Rodrigues, que na minha opinião é o melhor goleiro do Vasco da Gama aí desde o Martin Silva. Bom, meus amigos, com relação à situação de inscrição de jogador, né?
o scout da 777 chegando aí no Rio de Janeiro, a gente precisa estar em dia com essa situação. O Vasco ainda não conseguiu realizar a situação aí para deixar a casa em ordem para inscrever jogadores. O Vasco contratou 5 jogadores, mas ainda não fez o registro no boletim informativo da CBF, o BID, certo? E confirmadíssimos aí, Carlos Palácio, que chega aí junto ao Internacional, Lucas Oliveira, junto ao Bangu, Eric Samuel, jogador aí que promete, merece uma chance aí como titular, no lugar do Raniel, na minha opinião, que jogou muito bem o Campeonato Gaúcho, né? Lá pelo Ipiranga. O Gabriel Dias, que também deve ganhar a condição de titular na lateral direita, e o jogador Zé Vitor, né, que foi destaque aí, revelação do campeonato lá de Santa Catarina, que veio junto ao Marcílio Dias. E hoje a gente tomou conhecimento que algumas negociações foram retomadas aí, pessoal. Isso mesmo. Ontem a gente ficou muito preocupado porque o Vasco só iria trazer um zagueiro, né? O nome do zagueiro aí, lá das categorias de base do Galo, do Atlético Mineiro, foi ventilado nesta manhã aí, que foi o Vitor Mendes. A gente, pela parte da manhã, fizemos um vídeo falando sobre esse jogador e o Vasco teria aí simplesmente retomado as negociações aí com os 2 jogadores do River Plate, que é o Benjamin Roisser, né? Jogador aí atacante de 21 anos, que é muito promissor, jogador que foi muito bem na base lá do River Plate, né? Da Argentina. E é o seguinte, o Vasco teria feito uma proposta aí na casa de 7 milhões de reais e ainda aguarda a resposta aí do atleta, certo? Aí junto ao River Plate. Ainda assim, né, o Fabrício Angelieri, né, jogador aí que atua na lateral, também o Vasco não desistiu, ele fez uma pedida salarial muito alta de R$ 1 milhão para poder jogar no Vasco. Isso mesmo por mês. A situação por conta da SAF está muito inflacionada no Vasco da Gama e a gente tomou conhecimento aí que o Vasco fez uma contraproposta. Então vamos aguardar aí. Eu acho que se esses 3 jogadores vierem aí para o Vasco da Gama, a gente entra aí em iguais condições aí, porque realmente esses sim são jogadores que podem fazer a diferença na Série B. Por enquanto, né, alguns jogadores são apostas, outros jogadores aí chegam com peso aí de colocar o Vasco em outro nível, como é o Carlos Palácio, mas vamos aguardar porque ainda é muito cedo. Eu gostaria de agradecer pela sua atenção, obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Vasco neles, a verdade prevalecerá, e às 21h35, live aqui no nosso canal. Obrigado, Vascaíno. Valeu!